E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. O São Paulo FC segue sua estratégia de renovação e aperfeiçoamento de sua base. E mais uma vez a negociação com clubes menores mostra-se como uma via interessante para o fortalecimento do clube paulista no futuro. O tricolor paulista acaba de acertar o empréstimo do volante senegalês Zibaye Ly ao Retropé, equipe que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O vínculo será válido até o final do ano de 2025, mas com uma troca de jovens promissores, o que coloca a transação como uma possível jogada de longo prazo para o São Paulo. O destino de Zibaye Ly no São Paulo parecia cada vez mais incerto. O volante de 22 anos, que chegou ao Morumbi com grande expectativa, não conseguiu se firmar na equipe. Após uma temporada de empréstimo à Inter de Limeira, o jogador foi dispensado da ideia de integrar o elenco de Luiz Beldia, que tem uma visão mais voltada para a reestruturação tática do time. A decisão de ceder o jogador foi tomada de maneira estratégica, considerando que a comissão técnica não via espaço para o volante, que jogará no Retropé em um momento crucial da sua carreira. Zibaye Ly foi titular na Inter de Limeira durante o Campeonato Paulista, mas não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe. Sua performance, apesar de competente, não foi suficiente para salvar a Inter da queda para a Série A2. Agora, ao ser emprestado ao Retro, ele ganhará mais rodagem e a chance de se destacar em um novo cenário, na competição nacional de acesso. A expectativa é que o volante consiga retomar o bom futebol, quem sabe, voltar ao São Paulo com mais bagagem e com novas oportunidades. O Retropé, time que vem se destacando nas divisões inferiores do futebol brasileiro, oferece uma chance de ouro para o atleta. Em Pernambuco, Zibaye Ly jogará na Série C, onde terá a oportunidade de se tornar uma peça-chave para a equipe, que luta pela ascensão à Série B. Com um projeto sólido de crescimento e visibilidade nacional, o Retro promete ser uma plataforma importante para o volante senegalês mostrar seu valor. É um bom desafio para o Zibaye Ly. Ele vai poder se desenvolver em uma competição que exige muito fisicamente, além de ter a chance de se destacar, o que pode abrir novas portas no futuro, comentou o presidente do Retro, Laércio Guerra, sobre a chegada do jogador. Por outro lado, o São Paulo também sai ganhando com a negociação. O clube paulista receberá 2 jovens talentos que estarão à disposição da sua base para o futuro. Kainan Santos, de 17 anos, e Iago Ramírez, de apenas 14, são promessas da equipe pernambucana e agora farão parte do plantel de juniores do tricolor. A troca é vantajosa para o São Paulo, que aposta no desenvolvimento de novos atletas para reforçar suas categorias de base. Kainan, que já está em idade de integrar o time sub-20, é um meio-atacante habilidoso que vem se destacando no Retro, e sua chegada ao Morumbi pode representar um passo importante na sua carreira. Por outro lado, Iago, que é um atacante com grande potencial, chega ao clube com apenas 14 anos, mas com currículo promissor nas divisões de base do Retro. Segundo informações divulgadas pelo presidente Laércio Guerra, o Retro manterá 20% dos direitos econômicos dos 2 jogadores. Essa porcentagem pode se tornar um bom ativo para o clube pernambucano no futuro, caso os jogadores se destaquem no São Paulo e possam ser vendidos para grandes clubes do futebol brasileiro ou até do exterior. A decisão de manter os direitos é uma forma de garantir que o Retro continue colhendo os frutos de sua formação, ainda que esteja cedendo seus jogadores para o gigante paulista. São jogadores que estavam sendo assediados por vários clubes, porém, pela relação e com o empréstimo do Zibaye Ly, conseguimos chegar a um acordo com o São Paulo, revelou Laércio Guerra, detalhando a negociação com o time paulista. O São Paulo tem demonstrado, nos últimos anos, uma crescente preocupação com a formação de novos talentos. Apesar de um elenco recheado de estrelas, o clube não abre mão de sua base, que já revelou grandes nomes ao futebol mundial. Jogadores como Kaká, Casemiro e Lucas Moura saíram das categorias de base do tricolor. Atualmente, o clube paulista parece estar cada vez mais focado em encontrar novos nomes que possam ser lapidados para o futuro. Além disso, a estratégia de fortalecer as categorias de base tem se mostrado vantajosa financeiramente.
Em tempo de dificuldades econômicas, a valorização de jogadores que surgem na base e são vendidos por boas cifras se torna uma solução para a sustentabilidade do clube a longo prazo. Com os jovens Kainan e Iago, o São Paulo espera adicionar ao seu elenco de juniores atletas com potencial de se tornarem profissionais de alto nível. Kainan Santos, por exemplo, já havia sido alvo de interesse de outros clubes e o São Paulo soube aproveitar a oportunidade para contratá-lo. Seu estilo de jogo, que mistura criatividade e visão de jogo, pode ser um diferencial importante para a equipe, caso consiga se desenvolver adequadamente na base tricolor. Já Iago Ramírez é visto como uma promessa de futuro, sendo comparado a outros jovens atacantes que têm se destacado no cenário nacional. A integração de jogadores jovens, como os dois atletas vindos do Retro, faz parte de uma política mais ampla de reestruturação e planejamento que o São Paulo tem adotado nos últimos tempos. O clube sabe que a base pode ser uma mina de ouro para o futuro e, por isso, investe em jogadores com grande potencial, mesmo que eles ainda precisem de tempo para se desenvolver. Agora, com o empréstimo de Baely e a chegada de Kainan e Iago, o São Paulo se prepara para uma temporada que pode ser de muitos desafios, mas também de oportunidades. O time de Luiz Ubeldia segue em busca de suas ambições no futebol brasileiro e internacional, mas, ao mesmo tempo, precisa ter olhos atentos para o futuro, especialmente quando se trata de suas divisões de base. Com a chegada de dois jovens talentos e a ida de Baely ao Retro, o clube paulista equilibra o curto e o longo prazo, criando novas possibilidades para os próximos anos. O que está claro é que a movimentação é um reflexo do novo direcionamento que o São Paulo busca seguir. O empréstimo de Baely ao Retro pode parecer uma transação simples, mas, por trás dela, está o esforço de dar oportunidade para jogadores que têm tudo para brilhar, além de fortalecer as categorias de base com jovens que, no futuro, podem escrever seu nome na história do clube. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Em um movimento que deixou o futebol brasileiro em choque, o presidente do São Paulo FC, Júlio Casares, anunciou oficialmente nesta segunda-feira a demissão do técnico Eduardo Zubeldia. A saída do treinador argentino, que chegou a Morumbi com grandes expectativas, marca uma reviravolta na trajetória do clube e levanta questões sobre os rumos da equipe e da administração do futebol paulista. Os torcedores, que esperavam ver o time mais competitivo e pronto para brigar por títulos, agora se veem diante de um futuro incerto. A decisão, que vinha sendo especulada nos bastidores, foi confirmada de forma rápida e inesperada. Casares, em entrevista coletiva, revelou que a pressão sobre a comissão técnica e os resultados aquém das expectativas foram determinantes para a mudança drástica. Fizemos um estudo detalhado, analisamos os últimos jogos e chegamos à conclusão de que é hora de mudar, disse o presidente, visivelmente impactado pela decisão, mas convicto de que a medida era necessária para o futuro do São Paulo. Desde que Zubeldia assumiu o comando do time, houve um período de expectativa. Muitos acreditavam que a experiência do argentino, que fez nome em seu país e em outras partes do continente, poderia ser o impulso que o São Paulo precisava para se reerguer. No entanto, os resultados não correspondiam às promessas feitas pelo treinador e a paciência da diretoria, que já vinha sendo testada, acabou se esgotando. A decisão de Casares gerou um turbilhão de reações entre os jogadores e a comissão técnica, que foram pegos de surpresa com o anúncio. Alguns membros da equipe expressaram frustração, enquanto outros mostraram apoio à ideia de recomeço. O clima no São Paulo, que já estava tenso, agora se transforma em um grande ponto de interrogação sobre quem será o próximo comandante e como a equipe irá reagir a mais uma mudança repentina. Zubeldia, que até então vinha tentando implementar seu estilo de jogo baseado em um futebol agressivo e dinâmico, encontrou dificuldades para encaixar suas ideias no elenco. Embora tenha tido momentos de brilho, como vitórias importantes, uma defesa sólida em alguns jogos, a irregularidade foi um fator constante em seu trabalho. O ataque, que era uma das maiores preocupações dos torcedores, não mostrou evolução significativa e os resultados no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil deixaram a desejar. Após o anúncio da demissão, o nome do novo treinador virou uma incógnita, mas os especuladores já começaram a apontar possíveis substitutos.
O São Paulo agora se vê diante de uma janela de oportunidades para trazer um novo técnico que consiga unir a torcida e os jogadores, e, principalmente, que tenha a capacidade de lidar com a pressão que vem acompanhada da história do clube. Alguns nomes de peso já foram citados, mas o clube deve seguir uma linha cautelosa para garantir que a escolha não seja mais um erro. A pressão sobre Casares também aumenta, já que ele será o responsável por comandar mais essa reviravolta no clube. A sua gestão sempre foi marcada por desafios, e agora ele terá de provar que sabe lidar com as mudanças e trazer estabilidade ao São Paulo, que tem sofrido para encontrar o caminho certo desde a saída de grandes ídolos nos últimos anos. É inegável que a mudança de técnico deixe um buraco emocional na torcida, que agora vive a incerteza de quem será o próximo líder do time. Nos últimos tempos, o São Paulo, que sempre foi um dos clubes mais respeitados e vencedores do Brasil, parecia estar em um ciclo de transições e trocas constantes. A falta de um projeto sólido e de um treinador capaz de implantar um estilo de jogo duradouro tem gerado desconfiança entre os fãs, até mesmo entre os próprios jogadores. Nos próximos dias, o clube deve anunciar oficialmente o nome do novo treinador. Até lá, os rumores sobre possíveis candidatos irão se intensificar. O nome de grandes técnicos nacionais e internacionais já foi cogitado, mas a expectativa fica em torno de quem será o escolhido para dar um novo rumo à temporada. As reuniões de bastidores estão a todo vapor e o futuro do São Paulo está em jogo. Além disso, essa mudança no comando técnico coloca em evidência a pressão que os clubes de futebol brasileiro enfrentam, especialmente os grandes, que têm que lidar com a cobrança incessante por resultados e pelo retorno a títulos importantes. O São Paulo, com sua história de conquistas e grandes ídolos, não pode se dar ao luxo de falhar novamente. O clube precisa de um comandante capaz de entender e trabalhar com essa pressão, mantendo a equipe competitiva e, acima de tudo, unida. O São Paulo, ao longo dos anos, foi conhecido por ser um clube que se reerguia após momentos de crise, sempre com grandes decisões em suas mãos. Essa história, recheada de glórias nacionais e internacionais, agora exige um novo capítulo. Será que Zubeldia estava no caminho certo, ou a demissão foi, de fato, uma decisão acertada? O futuro do São Paulo depende das respostas que serão dadas nos próximos dias, mas a torcida tem esperança de que a virada de chave traga novos tempos e o clube volte a brilhar nos gramados. O futebol, como sempre, oferece surpresas. Se Zubeldia foi responsável por transformar o time em uma proposta de jogo moderna e eficiente, ou se ele não conseguiu encontrar o equilíbrio entre a teoria e a prática, agora é algo que ficará para a história. A diretoria agora olha para o futuro, enquanto o legado do argentino ainda está sendo analisado. O que se sabe é que a pressão por resultados não dá trégua, que o próximo passo será crucial. O futuro do São Paulo depende agora de um novo comandante, mas a chegada do novo técnico não garante sucesso imediato. O clube precisará de tempo e paciência para se reestruturar e voltar a ser uma potência nacional. O novo treinador terá a tarefa de reconstruir a confiança da torcida e a performance da equipe, algo que Zubeldia, infelizmente, não conseguiu fazer em tempo hábil. Enquanto isso, o mercado de treinadores no Brasil se agita e os nomes mais cotados começam a ser sondados. A dúvida, agora, é saber se o São Paulo vai apostar em uma mudança radical de estilo de jogo ou se buscará um técnico mais alinhado com a filosofia adotada por Zubeldia. O que se sabe é que o clube vive um momento de transição e a torcida, ansiosa, aguarda os próximos passos. A decisão de Casares, embora difícil, é um reflexo da exigência do futebol atual. Os clubes não podem se dar ao luxo de esperar por resultados. Cada jogo é uma final, e o São Paulo, com sua história de vitórias e títulos, precisa urgentemente voltar a ser competitivo. Em tempos de mudanças rápidas e decisões impensáveis, a reestruturação no Morumbi abre um novo capítulo no futebol brasileiro, que será acompanhado com atenção por todos os amantes do esporte. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.